Olá, tudo bem? Gente, nós estamos de volta aqui com um assunto muito interessante. Mais uma vez nós estamos naquele portal A Terra é Redonda e ele até diz aqui, o lema deles, as ideias precisam circular. Eu estou lendo aqui uma matéria do dia 24/12/2025, dentro lá das colunas de Ecologia, Economia, Ciência e Tecnologia, com o autor que é o Ricardo Abramovay. O Ricardo Abramovay, ele é, olhando aqui no final do artigo, ele é um professor titular da Cátedra Josué de Castro da Faculdade de Saúde Pública da USP, autor entre muitos livros, entre eles o de Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável, da editora Elefante, e essa matéria foi reunião de 2 artigos publicados originalmente no Valor Econômico, e tanto da química do sistema agroalimentar, como na coluna os riscos do sistema agroalimentar, o que exacerba os riscos. E juntando esses 2 artigos, os nossos articulistas aqui da Terra Redonda promover a crônica, que eu creio que deva ter sido usada pelo próprio Abramovay ou alguém lá dentro, né? E vamos ler para não ficar excessivamente extenso. Alguns termos aqui que eu ainda não sei a que se refere, a gente deixa em aberto e você procura mais tarde. Olha bem, por Ricardo Abramovay, o texto é A Química Tóxica, tá bom? Eu vou manter esse texto aí no vídeo, né, para a gente poder ter a visibilidade, porque a química tóxica traz uma ideia de que estamos falando. E embaixo eu faço o subtítulo com relação à questão alimentar. Bom, então vamos ler. A abundância alimentar é uma ilusão tóxica. Nossa mesa está intoxicada por químicos perversos e sustentadas por uma monocultura global que troca a saúde por lucro e resiliência por fragilidade. A química do sistema agroalimentar. A regulação global dos alimentos, ou melhor, dos produtos químicos usados em larga escala na indústria e na agropecuária, é perigosamente permissiva. Contrariamente ao que ocorreu em produtos farmacêuticos testados rigorosamente por agências públicas especializadas antes de receberem autorização de venda, o sinal de alerta para os químicos só é aceso se for provado de maneira irrefutável que eles estão na origem de alguma tragédia que possa ter acontecido. Aí, depois que a casa caiu, todo mundo foi ver o que aconteceu, né? E como as tragédias em questão não são súbitas e espetaculares, elas são apenas cumulativas e até discretas, o resultado é uma regulação deficiente diante do uso de ingredientes químicos altamente lucrativos para as corporações que os fabricam, mas cujos impactos sobre a vida social e os serviços ecossistêmicos não entram em sua contabilidade e eles não estão sequer interessados nisso. Não existe uma ética. Daí o título do relatório que acaba de ser publicado pela consultoria global Systemic, elaborado por um grupo de 25 especialistas internacionais vindo de áreas como toxicologia e meio ambiente, mas também direito e economia, abre aspas, ingredientes invisíveis enfrentando os produtos químicos tóxicos no sistema alimentar, fecha aspas. E aí vem o nome em inglês, né, que dizem que é o correto a gente citar o nome da peça em inglês. Eu não estou com muita paciência, não vou citar não. Invisible Ingredients, tarará, né? O que está em jogo é a própria base tecnológica em que repousa parte decisiva dos produtos que compõem a riqueza das sociedades contemporâneas. Das frigideiras não aderentes aos retardadores de chamas, passando por vários tipos de embalagens e por componentes hoje indissociáveis da imensidão da oferta agroalimentar. O trabalho da Systemic mostra a existência de alternativas aos atuais métodos produtivos, mas que não se materializam, muito mais pelos interesses e pela inércia dos incumbentes do que pela impossibilidade técnica de os substituir, o que prejudica a saúde humana e os serviços ecossistêmicos por aquilo que a ciência aponta como passível de ser utilizado.
Mais do que isso, da mesma forma que no caso dos combustíveis fósseis, os custos da inação são muito maiores que os das soluções existentes, embora não necessitem não necessariamente tão lucrativos para os setores que dominam a indústria. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que se você tenta consertar, os custos disso são muito menores, né, do que aqueles que seriam se você não tenta consertar e deixa a coisa degringolar. Ele deu o exemplo do combustível fóssil. Quando a coisa degringola, hoje você está ganhando muito. E se você investir e perder uma parte desse lucro, a perda desse lucro aí é muito menor do que a perda que você vai ter lá no futuro quando tudo desgringolar. É mais ou menos o que ele está falando. Os 350 mil produtos químicos misturados registrados no mundo, quer dizer, ele está propondo que se mitigue esses males aí, porque o prejuízo, ou seja, o deixar de ganhar um determinado lucro, ganhar um lucro menor, esse valor de diferencial aí, ele é muito menor do que lá na frente ter problemas de saúde, você ter que fazer investimentos em saúde pública, você ter que arcar com a saúde pública por causa de endemias, epidemias e processos, entre outras coisas, e o custo disso seria muito maior. Bom, então, os 350 mil produtos químicos e misturados registrados no mundo, que são entidades novas, das quais uma parcela ínfima foi objeto de avaliação quanto a seus riscos, são agregados no relatório da Systemic em 4 famílias que incidem sobre o sistema agroalimentar. Os fitalatos são substâncias adicionais aos materiais para aumentar sua flexibilidade, sua durabilidade, por exemplo, filmes plásticos, embalagens para alimentos, mas também correias transportadoras de tubulações, e são usados largamente na indústria alimentar. Os bifenóis produzem plásticos duros empregados em vasilhames de bebidas, plásticos reaproveitáveis e até recentemente em mamadeiras. O terceiro componente analisado são as substâncias per- e fluoroalquílicas, conhecidas como PFAS, presentes nos pacotes de pipoca, no prato de papel, nas embalagens fast food, nas caixas de pizzas e em utensílios não aderentes da cozinha. Por fim, o estudo se volta aos agrotóxicos, cujos impactos sobre a biodiversidade e a saúde humana são bem conhecidos, mas que continuam a ser usados em larga escala. Só nos Estados Unidos há mais de 1.000 ingredientes agrotóxicos registrados e desde o ano 2000 a capacidade de produção de químicos, plásticos e ingredientes ativos de agrotóxicos quase dobrou. Esses componentes químicos que formam a base do sistema agroalimentar contemporâneo são valores fundamentais de doenças não transmissíveis, aumentando a incidência do câncer, dos distúrbios reprodutivos, das condições adversas de neurodesenvolvimento e inúmeras outras doenças metabólicas. O trabalho da Systemic estima que os custos do emprego pervasivo de fitalatos, bifenóis, PFAS e agrotóxicos chegam a algo em torno de 1,4 a 2,2 trilhões de dólares anuais. O custo do emprego pervasivo desses produtos que falei, fitalatos, bifenóis, PFAS e agrotóxicos, chegam a algo em torno de 1,4 a 2,2 trilhões de dólares anuais, ou seja, 2% a 3% do PIB global, ou o correspondente ao lucro das 100 maiores companhias globais listadas na Bolsa. Mas esses custos não são incontornáveis. Os estudos mostram não só a existência de alternativas para cada um desses 4 elementos, mas também a racionalidade econômica de sua adoção. O phasing out de 42% do PFAS na União Europeia até 2030, por exemplo, ele é estimado em 500 milhões de dólares anuais. Já os custos de tratamento das doenças e as perdas decorrentes do uso dos mesmos PFAS sobem a nada menos e nada mais do que 83 bilhões anuais. Quer dizer, o custo de Estado, o custo de população 83, quanto uma adoção de phasing out estimada em 500 milhões anuais. Puxa vida, a comparação mostra que é absolutamente impensável você manter a atual situação, não é isso? O remédio não chega a 1% da despesa com a doença. O remédio não chega a 1% da despesa com a doença. Se você remediar a situação agora,
A despesa disso é 1% que é a despesa que teria com a doença instalada. E isso ocorre com os quatro químicos em que o sistema agroalimentar atual se apoia, ou seja, é absoluta inércia, falta de vontade de fazer alguma coisa, inclusive falta de previsão, porque lá na frente eles vão sofrer esses custos obrigatoriamente, mesmo que esses custos sejam por conta do Estado, o que eles acham que vão se livrar. Se é assim, por que motivo a adoção das novas tecnologias que poderiam substituir esses produtos nocivos não é acelerada? Vamos ver. A resposta sistêmica é que a influência da indústria sobre a avaliação regulatória e a política de gestão de riscos constitui uma barreira para a mudança. Da mesma maneira que no tabaco, nos combustíveis e nos ultraprocessados, os chamados mercadores da dúvida proliferam na comunicação da indústria química e são denunciados por organizações da sociedade civil citadas no relatório. Isso aqui é aquela esqueci o nome do programa que eu fiz aí, agnotologia, que é a produção de dúvida, produção da ignorância. Veja bem, então isso aí funciona como uma barreira de se mudar o paradigma. Porque os próprios caras, alguns fabricam isso e o resto do pessoal fica sem condição de acreditar. O relatório reconhece o pioneirismo e a liderança do Brasil nas pesquisas sobre bioinsumos e particularmente biopesticidas voltadas à agricultura, mas ele mostra também a ilusão de considerar que os phase-out nesse setor já foi realizado, né? Aquelas fases fora, né? Do ensino agronômico à extensão rural, que é pública ou privada, passando pelos critérios que orientam os financiamentos do sistema bancário e pela cultura que domina as práticas agropecuárias, o que foge dos métodos convencionais é tratado como de alto risco e então desestimulado pela mesma agnotologia. Desculpa, eu estou esquecendo o termo, né, gente? O que é corrente com a constatação do Systemic de que as companhias têm poucos investimentos e incentivos para promover alternativas. Investimentos não têm, elas têm poucos incentivos para promover alternativas que iriam provocar cortes em seu negócio principal, mas não refletiria em ausência de lucro e de ganhos, ao contrário. Por mais que a agricultura regenerativa tenha se incorporado ao vocabulário das corporações agroquímicas, no caso, e apesar de muitas delas estarem comprando startups de bioinsumos, elas perseveram no lançamento de sementes cuja alta produtividade é dependente do uso de agrotóxicos. Então, como se o principal desafio da pecuária fosse aumentar a produção e não o de acelerar a transição para tecnologias que podem regenerar os tecidos socioambientais. Por quê? Porque nós não precisamos de aumentar a produção, nós estamos com a produção boa. E até aqui os modelos convencionais têm sido sistematicamente destruídos. Então, lendo o texto de novo, se o principal desafio da agropecuária fosse de aumentar a produção e não de acelerar a transição para tecnologias que podem regenerar os tecidos socioambientais, que até aqui os modelos convencionais têm sistematicamente destruído, os modelos socioambientais têm sido destruídos, deles. O ponto de partida para o planejamento de uma agricultura regenerativa é a suspensão imediata do lançamento de supostas inovações que perpetuem as técnicas atuais e um horizonte temporal para que a intoxicação química atual deixe de ser o componente decisivo do sistema agroalimentar contemporâneo. Esse é o ponto de partida. Monotonia exacerbada, o risco de sistema agroalimentar. É cada vez maior o reconhecimento de que a concentração e a monotonia, muito mais que a escassez, então, olha bem, é cada vez maior o reconhecimento de que a concentração e a monotonia, muito mais que a escassez, são as principais ameaças à segurança alimentar global. O problema está na pauta de algumas das mais importantes consultorias globais e em parte crescente da produção científica. É um tema geopolítico decisivo que não deveria ser ignorado nas discussões, como por exemplo tivemos aí a COP30. O sistema alimentar global apresenta vulnerabilidades estruturais como alta concentração geográfica de produção, cadeias de suprimento longas e elevada dependência de importações em alguns países, especialmente aqueles países em desenvolvimento. O alerta do relatório McKinsey torna-se ainda mais grave à medida que os riscos de concentração
O risco, no caso, é ampliado pelos eventos sistêmicos que derivam daquilo que nós estamos observando que existe mesmo, que são as mudanças climáticas. Nas condições atuais, vão aumentando as probabilidades de que crise de abastecimento e explosões de preços venham a reduzir o acesso aos alimentos. Nós temos um acesso razoável, mas se nós tivermos mudanças climáticas e nós tivermos a probabilidade de intoxicações e problemas climáticos gerados por essas práticas, os preços vão aumentar e a probabilidade de crise de abastecimento vai começar a acontecer. E nada indica que a receita convencional de produzir cada vez mais a partir de tecnologias e dos produtos que hoje são dominantes vai ajudar a resolver o problema, né? Porque eles são os próprios que estão poluindo. É interessante observar o vínculo que a McKinsey estabelece entre a vulnerabilidade do sistema agroalimentar e sua excessiva concentração em um restrito punhado de produtos. A dieta humana é altamente dependente de apenas 4 grãos. Olha só: arroz, trigo, milho e soja. Essa dependência tem uma dimensão geopolítica fundamental. 60% de arroz, trigo, milho e soja da produção alimentar mundial prossegue o trabalho de McKinsey, ocorre apenas em 5 países. Eu vou repetir. A dependência que nós temos da produção de apenas 4 grãos. Arroz, trigo, milho e soja. 60% da produção alimentar mundial está concentrada em 5 países: China, Estados Unidos, Índia, Brasil e Argentina. Sendo que a Argentina tem uma produção pequena. As exportações alimentares são igualmente concentradas em poucos países, segundo mostra pesquisas do PNAS, que é a Pesquisa Nacional de Assistência Social. Muito bem. Peraí que eu me perdi aqui, só um minutinho. E se concentra em quê? Austrália, Argentina, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Vocês vão notar que nós estamos em 2 vezes pesquisando e trazendo o alimento, né? Esses países exportam 1/5 da oferta calórica global. Contrariando o mito de que as exportações contribuem para reduzir a fome do mundo, o trabalho de McKinsey está mostrando que as exportações, se dirigem fundamentalmente aos países de maior renda, o que não significa que os grãos estejam chegando aos países de menor renda. Pesquisas publicadas no Global Environmental Change fornece mais um exemplo de problemas ligados à concentração do sistema agroalimentar. 70% dos impactos do uso agrícola do solo sobre a biodiversidade derivam de apenas 13 produtos. 13 produtos impactam 70% o uso agrícola de solos. A conclusão, então, do trabalho de McKinsey é que, se por um lado essa concentração produtiva permite aumentar a produtividade e também a oferta, por outro lado ela cria vulnerabilidade para o próprio sistema alimentar global, pois alguns poucos eventos climáticos extremos, eles ocorrem em qualquer lugar do mundo e um lado influencia o outro, concentrados geograficamente nessas regiões, se for o caso, podem afetar uma larga porção da produção global e colocar muita gente, dos pobres aos ricos, em dificuldade. Este problema é ainda mais sério quando se constata que os países em desenvolvimento, como Argélia, Egito, México e Arábia Saudita, são importadores líquidos de grãos. São eles os que mais sofrem quando ocorrem crises que afetam o abastecimento vindo do comércio internacional. Eu vou repetir. Argélia, Egito, México e Arábia Saudita são importadores líquidos. Eles não produzem nada, eles só importam. Tá? Por causa das terras, né? O México é interessante, né? Não sabia. Nada menos que 80% da população mundial vivem em países importadores líquidos de alimentos, conforme o artigo publicado na Science 2024. 1/4 da produção alimentar do mundo é comercializada no mercado mundial e apenas 10 países fornecem o grosso da oferta mundial. Deste total, 25% tem origem nos Estados Unidos. A esmagadora maioria provém de apenas 4 estados lá: Califórnia, Oregon e Washington, Texas. Os dados de McKinsey são corroborados pelo relatório Mitsubishi Financial Group, Inc., o 7º maior grupo financeiro do mundo, onde se mostra que a cana-de-açúcar, milho e trigo corresponde a 40% das colheitas globais anuais e que metade dessas produções está concentrada em apenas 3 países: Brasil outra vez, Índia e China. Vocês já viram que o Brasil é o celeiro, né? E conclui: esta concentração de produção representa também uma concentração de risco climático,
Por quê? À medida que os impactos do clima extremo nesses 3 países reverberem a jusante na cadeia, atingindo processadores, exportadores e importadores de bens acabados, o resto vai de roldão. Não é isso? Estes riscos são exacerbados pelo fato de muitos insumos dos quais depende a produção agropecuária estarem igualmente concentrados também em poucos países, acentuando a dependência da própria base tecnológica dos produtores de mercados internacionais. Aqueles que produzem dependem de alguém que tem base tecnológica. É o caso dos fertilizantes sintéticos, dos quais a agropecuária depende. Por exemplo, o Brasil importa 85% dos fertilizantes nitrogenados que consome. O uso da água no sistema agroalimentar também traz a marca da monotonia. Para analisar esse uso, a Qin Yudeng, o Beijing Normal University e os seus colaboradores estudaram 3 países mais populosos do mundo, a própria China, a Índia e os Estados Unidos, que juntos reúnem 41% da produção mundial e usam 49% da água azul, que é aquelas águas de superfícies subterrâneas, e oferecem 39% da produção alimentar global. Né? A irrigação para colheitas correspondia, em 2015, a 80% da demanda da água usada, água azul, né, usada pela China, 95% na Índia e 81% nos Estados Unidos. O que mais chama atenção na pesquisa da empresa, publicada na Nature Communications, é o vínculo entre o uso de água e a monotonia da oferta agrícola. Né? Na China, apenas 3 produtos: trigo, com 20% de demanda de água por água azul, arroz, com 19% do milho e 15%, eu vou ler de novo, trigo com 20% da demanda por água azul, arroz com 19% e milho com 15%, consomem mais da metade da oferta de água azul que eles possuem. Os números da Índia são ainda chocantes, mais ainda: 29% para o arroz, 26% para o trigo e 14% da cana-de-açúcar, ou seja, água azul, água do subsolo. Né? Nos lençóis, né? Nos Estados Unidos, o maior consumo é a alfafa, 25%, do milho, 22%. Então, essa concentração não seria tão grave se ela não excedesse os limites além dos quais a disponibilidade de água fica ameaçada. Você usar a água dos aquíferos, né? Por exemplo, entre 2011 e 2015, a demanda insustentável de água na China aumentou em 101%, na China 82% e nos Estados Unidos 49%. Quer dizer, aumentou sem que eles tivessem oferta, porque a água é a mesma. Ela vem de rios, eu não sei dizer, não sou geógrafo, né? Mas eu sei que ela tem uma demanda do ciclo da água, ela vem de degelo de algumas montanhas, de mudança de estações, né? E esse ciclo não muda, né? A demanda tem que ser de acordo com a produção, a produção entre aspas, né? Como é que na natureza ela se localiza nos lençóis. Propostas para superar a monotonia do sistema agroalimentar global, da qual o Brasil é epicentro, estão reunidas no livro da editora do Senac, Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar, Desafios para o Brasil, organizado por Arilson Favaretto, da Cátedra de Josué de Castro, e por mim, no caso, o Abramovay e o Ricardo Abramovay. Bom, escritos pelos participantes do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INTC, CT, para superar a tríplice monotonia dos sistemas agroalimentares. A monotonia, ele está falando que não muda nada, né? Você está vendo que a coisa está pegando e não muda nada. Essa que é a ideia da monotonia. O livro traz então 6 artigos que abordam a monotonia do sistema agroalimentar na agricultura, na pecuária bovina, na oferta de aves e suínos, no abastecimento e no consumo alimentar, bem como um texto sobre os caminhos de transição. Ricardo Abramovay, professor titular da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, autor, entre outros livros, da Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável, da editora Elefante. Bom, gente, então, achei o texto muito bom, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Desculpa a minha velocidade de fala, desculpa aquilo que eu não compreendo inteiramente, porque eu não sou dessas áreas, né? Eu não sou aqui, no caso, alguém associado à saúde pública que tenha conhecimento meus conhecimentos são limitados, né? Modéstia à parte, eu sou uma pessoa assim que não sou especialista, né? Eu sou engenheiro físico, né? E tenho rudimentos de conhecimento de matemática porque cheguei a quase formar nela. E rudimentos na economia porque cheguei a fazer uma pós-graduação extensa também. Mas
A minha engenharia é uma engenharia civil, e a engenharia de segurança do trabalho que eu estudei algumas coisinhas. Então não é minha área de especialidade, eu já abandonei isso há muito tempo, sou aposentado, atuei como professor de física e professor de várias outras cátedras por interesse particular, por alguma formação extra que eu tive, e nenhuma delas passou pela maioria dos assuntos que eu trato. Mas como generalista, estudioso e curioso, estudioso no caso leitor, não chega a ser estudioso de profundidade, que senão eu seria especialista. Então, mas os meus estudos particulares superficiais me dão uma visão geral. Por isso que eu trago alguma coisa para vocês aqui, mas eu tenho limitações. Eu espero que você deixe no seu comentário se você viu alguma coisa a mais do que eu não falei, ou não entendeu, ou conhece alguma solução, ou se conhece o autor, quer fazer algum procedimento, realçar algum detalhe. Desculpa, eu peço que vocês me perdoem meus erros e peço também que você faça comentários educados. Eu não estou aqui para polemizar com ninguém. Já disse que não me considero douto em conhecimento algum, exceto nas minhas áreas de especialidade. Bom, agradeço, espero que você passe esse texto para frente. Deixe seu like, deixe seu comentário, republica e assine o canal aqui do Pontuando. E muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.